Olá, meu querido e meus amados irmãos em Cristo Jesus, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, aleluia. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor, eis-me aqui nessa manhã, meus amados irmãos, para darmos continuidade à nossa série de estudos, as 7 cartas à igreja da Ásia. Hoje nós vamos estudar nossa 5ª carta à igreja de Sardes. Amém, meus amados irmãos? Mas antes, meu querido, quero estar pedindo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que já é inscrito e que não é inscrito. Ei, você que é inscrito, deixa o seu like, comente, compartilhe. E você que não é inscrito no nosso canal Carlos Servo de Cristo, se inscrevam, deixa o seu like, comentem à vontade, compartilhem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. 5ª carta à igreja de Sardes. Apocalipse 3, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei a tua obra, quem tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepender-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto não são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, a igreja de Sardes era uma comunidade cristã do 1º século que ficava na Ásia Menor. A Bíblia registra a carta à igreja de Sardes no livro do Apocalipse. Por isso, a igreja de Sardes é sempre lembrada como uma das 7 igrejas do Apocalipse. Glória a Deus. Sardes, a cidade na qual aquela comunidade cristã estava localizada, era uma cidade muito antiga em seus tempos áureos. Os cidadãos de Sardes se orgulhavam do fato de a cidade ser uma verdadeira fortaleza. Na verdade, por muito tempo, Sardes foi uma cidade praticamente inconquistável, fortificada naturalmente por formas montanhosas. Mas nos tempos bíblicos, meu irmão, no Novo Testamento, Sardes já não vivia mais os seus melhores dias, embora ainda tivesse alguma importância comercial e militar, como parte da província romana da Ásia Menor. Como em outras cidades do Império Romano, Sardes era cidade idólatra. Em Sardes, a religião romana era difundida e a cidade era centro do culto a Artemis,
Eita glória! Era centro do culto a Ártemis. A igreja, meu irmão, a carta à igreja de Sardes, as cartas de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse, seguem um padrão. Elas trazem uma saudação inicial, um elogio, uma crítica, uma introdução e uma promessa apenas à igreja de Esmirna. E a igreja de Filadélfia não são criticadas, enquanto que somente a igreja de Laodiceia é a única comunidade que não é elogiada. Então, veja só, a igreja de Sardes é elogiada, ela é criticada, mas é instruída, é confortada com uma maravilhosa promessa da parte do Senhor. No entanto, meu irmão, a igreja de Sardes recebe uma das críticas mais severas de Cristo. A igreja de Sardes erra. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Primeiro, o Senhor se apresentou à igreja de Sardes dizendo que Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lá no Apocalipse 3, versículo 1. O número 7, na linhagem simbólica do Apocalipse, meu irmão, indica uma completitude, uma expressão, é uma referência à plenitude do Espírito Santo, o único que pode reviver uma igreja morta. Já a expressão 7 estrelas é uma referência aos ministros do Evangelho, que são designados como instrumentos para a proclamação da palavra de Deus, que gera vida nova na igreja. Olha, meu irmão, após a sua saudação inicial, o Senhor Jesus identificou o grande problema da igreja. O grande problema da igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, que têm nome, que vive e estás morto. A igreja de Sardes, meu irmão, tinha uma boa reputação diante dos homens e uma péssima reputação diante de Deus. Sardes era uma igreja que vivia de aparência, enquanto as pessoas visualizavam na igreja de Sardes uma aparência externa de espiritualidade. Deus enxergava a apatia espiritual, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. A igreja de Sardes, meu irmão, tinha falhado em ser o candeeiro através do qual o evangelho brilha para o mundo. Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo. Ao invés de influenciar a cultura da sua época, a igreja de Sardes era influenciada pela cultura mundana. A verdade é que a igreja de Sardes tinha falhado em ser igreja. A instrução à igreja de Sardes, meu irmão, após a dura repreensão, graciosamente o Senhor deu mais uma oportunidade à igreja de Sardes. Cristo chamou os crentes de Sardes ao arrependimento. Aquela igreja tinha de mudar radicalmente. Era preciso despertar a fortaleza. O pouco que estava prestes, o pouco que estava prestes a morrer. A urgência disso ficou claro quando Cristo afirmou que não tinha achado íntegras as obras da igreja de Sardes na presença de Deus. Exteriormente, meu irmão, a igreja de Sardes contava com todos os costumes religiosos, as tradições e as formalidades, mas seu culto era vazio, sua adoração era superficial, seu comprometimento com as obras do Senhor não era real. Sardes era a igreja de obras incompletas diante de Deus. Então Jesus aconselhou a igreja de Sardes a se lembrar e a guardar e a viver de acordo com o verdadeiro evangelho que outrora tinha recebido. Mas se a igreja não vigiasse, Cristo haveria de vir contra ela como um ladrão. Olha, meu irmão, sem dúvida, os habitantes da cidade de Sardes podiam entender muito bem a analogia
de ser compreendido por um ladrão, de ser surpreendido por um ladrão, embora aquela cidade tivesse fama de interponível. Ou seja, ela foi invadida furtivamente pelo menor duas vezes em tempos de guerra. A ideia era, meu irmão, que da mesma forma como a cidade de Sardes foi surpreendida pela destruição repentina, algumas vezes a igreja cristã daquela cidade experimentaria algo semelhante, se não se arrependesse verdadeiramente. Inclusive, essa advertência mostra quão próximo do mundo a igreja Sardes estava, pois na Bíblia Cristo vem como um ladrão apenas para incrédulos. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 2 ao 4. A promessa à igreja de Sardes, meu irmão, a carta à igreja de Sardes termina com uma maravilhosa promessa ao remanescentes fiel. Primeiro, Cristo disse que, apesar do ambiente de morte espiritual que caracterizava a igreja de Sardes, havia ali poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Essas pessoas, sem dúvidas, eram crentes genuínos que não tinham sido conformados ao mundo, eram luzes que brilhavam solitárias nas trevas de Sardes. Inclusive, nessa frase, a expressão grega possui o sentido de que havia naquela igreja uns poucos nomes que eram fiéis a Deus, indicado que o Senhor conhece os que são pessoalmente e nominalmente. Meu irmão, então Jesus prometeu a esses poucos cristãos verdadeiros que não tinham contaminado suas vestes com o mundo, que em breve eles estariam andando de branco na glória juntamente com ele. Os vencedores da igreja de Sardes seriam vestidos de roupas brancas, uma indicação, meu irmão, de santidade, pureza e perfeição. Além disso, o Senhor Jesus promete que jamais apagaria seus nomes do livro da vida. É importante, meu irmão, entender que aqui Jesus fez uma promessa, não uma ameaça. Os verdadeiros cristãos pertencem ao Senhor. E a verdade é que eles próprios confessarão os seus nomes diante do Pai e diante dos anjos da glória celestial. Por fim, meu irmão, podemos dizer que a correção e a promessa do Senhor à igreja de Sardes não ficam restritas apenas àquela comunidade cristã, mas são válidas e aplicáveis aos crentes de todas as épocas e lugares. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Que estudo fenomenal, que estudo maravilhoso, que Deus tremendo. Meu irmão, esse é o nosso estudo, a quinta carta da igreja de Sardes. Espero que Deus falou ao seu coração. Espero que você se fortaleça, se revista com essa palavra poderosa, com esse estudo poderoso. Meu irmão, se enche com esse poder santo de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Esse é o nosso quinto estudo. Desde já agradeço a Deus por todas as coisas e agradeço aos irmãos por estar acompanhando, por estar seguindo. Deus abençoe a vida de todos. Que o seu dia, a sua semana seja repleta de paz, saúde e prosperidade. E não se esqueçam, meus irmãos, Carlos Servo de Cristo no YouTube. Dê uma passadinha, se inscrevam, deixa o seu like, compartilhe e comente à vontade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.